Olá, dando continuidade à nossa modelagem do nosso projeto de edificação de pequeno porte, continuaremos a partir do terreno aqui que já tínhamos modelado. Então, como nós estamos fazendo a modelagem dessa edificação, observe que o terreno que nós já modelamos, eu preciso colocar ele nesse tipo de acabamento, que é um acabamento tipo grama, né, um gramado. E aí, em seguida, faremos também a modelagem das plataformas, que são esses pisos aqui, ó, onde ocorre a transformação, né, do terreno, ou seja, o recorte do terreno, para implantação aqui, então, de uma plataforma de construção. Então, para fazermos isso, vamos deixar aqui o arquivo de base e vamos aqui para o outro 3D, que é o 3D que estamos modelando. Então, a gente já tinha trabalhado no vídeo anterior na vista terreno. Eu vou abrir ela aqui de novo, 2 cliques. Então, eu tenho aqui uma vista superior do meu terreno modelado e tenho também a vista 3D desse terreno. Lembrando que em todas as duas, né, tanto na vista 3D quanto na vista de planta, a gente tinha colocado aqui em estilo visual para o acabamento aparecer sombreado. Outro detalhe que às vezes a gente também pode alterar, no caso aqui não vai fazer muita diferença, porque a gente está numa situação ainda muito simples de acabamento, seria eu mudar aqui no nível de detalhe para baixo, médio e alto, né? Conforme eu aumento o nível de detalhe, mais detalhes vai aparecer. Então, se eu alterar agora para alto, como é só o terreno modelado, não vai fazer muita diferença, mas em outras circunstâncias faz. O que eu gostaria de mostrar? Gostaria de mostrar também o seguinte: aqui na vista 3D que eu entrei, né, a vista onde a gente fica vendo o modelo sendo construído, né, virtualmente, talvez tenha alguns elementos aqui que podem nos poluir um pouco a visibilidade, né, como por exemplo o arquivo de AutoCAD lá embaixo, essas outras informações aqui em relação aos níveis, né? Então, eu consigo ocultar somente na vista aqui do 3D esses elementos, assim como eu consigo ocultar em qualquer vista. Então, para eu ocultar esses elementos aqui na vista 3D, eu vou, por exemplo, selecionar os objetos. Observe que é naquele modo de varrer, né? Como é que eu faço isso? Clico com o mouse, clico, seguro e arrasto, né? Na hora que eu faço isso, selecionei esses elementos e aí na hora que eu seleciono, aparece aqui para mim na parte superior essa lâmpada, ó. Essa lâmpada, quando eu clico aqui na setinha, eu consigo ocultar elementos. Quando eu uso ocultar elementos, seria cada elemento selecionado. Ocultar categoria serviria mais, por exemplo, se eu, por exemplo, tivesse, eu vou clicar aqui para desselecionar, se eu tivesse clicado só em um, né, selecionando apenas um, e viesse aqui em ocultar categoria, ele excluiria, né, todos eles que são da mesma categoria. Como eu fiz, né, o modo varrer, que eu acabei selecionando todos, então eu posso também elementos ou categorias não vai fazer muita diferença. Então, eu vou em ocultar elementos. E também posso ocultar aqui, ó, essa planta desenhada em AutoCAD, ó, em planta, né, em planta baixa. Vou clicar, venho aqui na setinha e oculto elementos. Se caso eu quiser voltar com os elementos, eu venho aqui no óculos e não é no óculos não, é na lâmpada e revelo aqui os elementos ocultos. Na hora que eu revelei os elementos ocultos, basta eu clicar e com o botão direito do mouse clicar sobre ele e pedir para exibir na vista. Quando eu ponho exibir na vista elementos, ele deixou de ser oculto, ó. Vou selecionar aqui de novo aqui os níveis, com o botão direito eu peço para exibir na vista elementos. Então, quando eu desligar a lâmpada aqui embaixo, ó, eles voltaram para a vista, né? Então, eu posso fazer de novo, ó, né? Então, não tem problema ocultar, porque eu consigo
retornar com esses elementos. Então, selecionei o CAD, vou aqui em ocultar elementos. Selecionei um nível aqui, vou em ocultar categoria, que ele fecha todos. E aí eu consigo ficar, então, aqui, ó, com a minha vista 3D mais limpa, né? Fizemos essa, né, limpeza aqui na vista 3D, agora a gente pode ir para o procedimento de alteração do material. Quando eu selecionar aqui o terreno, ó, cliquei nele, e vir na minha aba de propriedades, você vai observar que ela altera aqui, ó, para topografia. Então, nós estamos editando, né? Estamos na parte de edição das propriedades do elemento selecionado, que no caso é o terreno. Então, selecionei o terreno, observa que já abre aqui nas propriedades para mim um parâmetro, né? Chamado então material. Nesse parâmetro material, se eu vir nessa caixinha e clicar aqui mais pro canto dela, ó, na hora que eu clico, aparece uma reticências e aí ele vai abrir para mim a caixa de materiais. Normalmente o processo é um pouquinho lento, porque essa parte de materiais costuma ser lenta no Revit. Na hora que eu entrei aqui, o que eu vou fazer? Eu vou criar um material do zero. Então, para eu criar um material do zero, eu vou usar aqui, ó, essa ferramenta aqui embaixo. Se eu clico nela, tem como eu criar novo material. Cliquei. Criou aqui para mim, ó, na lista de materiais, esse material chamado padrão novo material. Quando eu venho nessa aba aqui, clico em identidade, eu consigo, no primeiro item aqui, alterar o nome. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui grama. Dependendo do grau de detalhamento aí das informações do seu projeto, você consegue colocar uma série de informações em relação ao que você está definindo enquanto material, né? Então, por exemplo, imagine que você está fazendo um projeto onde tem um produto, você pode colocar o fabricante, qual o modelo, qual que é o custo, um link, né, para um site que possa mostrar. Então, tem uma série de informações aqui que você pode acrescentar, né, que são os parâmetros de informação desse objeto que você está modelando. Nós vamos fazer de forma mais simples. Por exemplo, dei o nome, vou alterar aqui na classe para uma classe mais condizente, né? Eu não tenho aqui nenhuma, por exemplo, tipo vegetação, alguma coisa assim, mas eu tenho terra. Eu acho que das classes que tem aqui, terra talvez seja a melhor para o que a gente está fazendo. Então, eu coloquei terra. Gráficos, vou para a segunda aba. Aqui em gráficos, eu vou simplesmente clicar nessa caixa e utilizar a aparência de renderização, ou seja, ficar com cara de grama, né? Quando eu usar, por exemplo, o estilo sombreado ou realista. Aqui tem algumas outras informações que nós não veremos agora, mas são informações referentes, né, a como isso vai ser visto em determinados planos, né, por exemplo, quando está em corte, quando está em vista, né, que a gente pode depois trabalhar melhor. E a última aba aqui, a aba aparência, eu vou clicar nesse ícone, deixa ele só processar. Material é sempre uma parte mais pesada do Revit mesmo. Então, agora eu vou clicar nessa ferramenta. E ao clicar nessa ferramenta, eu consigo escolher aqui, ó, biblioteca de aparência. Clico nela. Ao clicar, aqui eu tenho já algumas coisas que eu posso usar. Por exemplo, vamos nesse aqui, ó, terreno de trabalho. Quando eu clico aqui em terreno de trabalho, já abre para mim algumas possibilidades aqui, dentre elas já tem algumas gramas, ó. Então, por exemplo, vários tipos de grama aqui. Eu não me lembro qual que usou naquela modelagem que a gente está usando de padrão, de referência, mas eu vou usar essa aqui, ó, grama genérico. Como é que eu levo para lá? Eu posso dar 2 cliques em cima ou clicar nessa setinha. Eu vou dar 2 cliques e aguardar ele processar. Observa que ele está atualizando lá atrás, ó. Ele processa, demora um pouquinho, eu vou aguardar.
Assim que ele parar de processar, aí eu vou tentar fechar, ó, ele ainda não processou, finalizou o processamento. Observa que ele já aparece lá atrás, ó. Então eu vou fechar essa caixa da frente e aí o material já foi aplicado aqui a esse material que eu criei. Então eu vou dar um aplicar e um OK. E aí ele já vem para cá, ó. Na hora que ele vem para cá, vou clicar aqui fora para desselecionar. Não apareceu, observa. Vamos fazer de novo. Vou clicar aqui e não sei por quê, o que aconteceu, ele saiu daqui, ó, tá vendo? Eu vou fazer de novo, ó. Cliquei, só que agora ele vai estar pronto, ó. Cliquei na reticências, ele já tá aqui. Então eu posso dar um clique em cima e dar um OK. Possivelmente agora vai aplicar. OK. Aí foi. Agora tá lá, ó. Quando eu clico fora, olha lá, aplicou a grama, né? Então, essa grama agora eu consigo ver aqui, consigo ver na aba terreno, olha lá, aplicada a grama. Já fica aí, então, no acabamento que eu queria, né? Com uma cara de... mais com cara de grama, né? Então, eu vou alterar aqui o estilo visual para alto. Não fez muita diferença, mas a gente já vai deixando aí num estilo mais visual. Aplicamos o material, agora o próximo passo será a execução, então, das plataformas. As plataformas onde a edificação vai assentar. Eu vou fazer ainda, nesse vídeo aqui, a primeira plataforma, que é a plataforma de onde a casa se assenta. Deixa eu ir lá no card, só para a gente observar. Observa aqui, ó, onde a edificação está assentada, existe um piso. E esse piso de assentamento, eu vou considerar a altura, né, o nível que está aqui, ó, de 1,90 m. Se vocês se lembrarem, a gente tem uma planta que tem justamente esse nível, né? Vou voltar lá vou pegar o navegador de projeto e vou abrir uma vista aqui, uma vista leste. E aí, só para a gente lembrar, ó, a gente tem um nível que está justamente em 1,90 m, né? Que é a nossa plataforma, né? O nível da nossa plataforma. Então, como que eu posso fazer? Eu posso fazer da seguinte forma. Eu vou aqui na aba terreno, na vista terreno. Como você pode observar, eu não estou enxergando aquela parte do AutoCAD, então ficaria difícil, né? Para eu poder modelar. Mas se eu vim aqui e alterar o estilo visual para a estrutura de arame, ó, agora eu consigo enxergar o AutoCAD lá de baixo. Como é que eu faço essa modelagem de plataforma para a gente começar? Eu venho aqui em Massa e Terreno. Na aba Massa e Terreno existe uma ferramenta chamada Plataforma de Construção. Quando eu clico aqui nessa ferramenta, observa que abre para mim novas ferramentas e eu consigo agora, então, fazer a modelagem dessa plataforma. Mas antes de fazer a modelagem, eu vou vir aqui para a aba de propriedades e quero ver quais são os parâmetros, né, que estão determinados aqui no que eu vou modelar. Então, a primeira coisa que eu tenho que observar é o seguinte. Ele tem um estilo de plataforma aqui já configurado, que se eu clicar na setinha, eu vou observar que não existe outro, só existe esse aqui configurado. Para eu saber mais informações sobre essa plataforma que está configurada, eu tenho que entrar no editar tipo. Quando eu entro no editar tipo, eu vou observar que algumas coisas aqui já estão determinadas, né? Como algumas propriedades analíticas. O que são propriedades analíticas? São propriedades mais para elementos estruturais, né? Como a gente está falando de uma plataforma, né? De certa forma, é uma estrutura, né? E eu tenho aqui algumas informações, como por exemplo a espessura, ó. Lembrando que estamos modelando em metros, então significa que essa plataforma de espessura está com mais de 30 centímetros. Eu achei meio espessa, eu quero fazer um pouco mais fina, por exemplo, com uns 15. Como é que eu faço para alterar isso aqui? A minha dica é que você nunca altere essa família, né? No caso aqui é uma família de sistema que você acabou de abrir.
duplique, né? Deixe sempre essa original aí, duplique e crie uma nova. Vou colocar aqui plataforma casa. E dou um OK. Para alterar esse valor, eu tenho que entrar nesse editar. Quando eu entro no editar, eu vou observar que eu tenho um elemento onde eu consigo configurar camadas, né? Então, por exemplo, aqui, ó, no momento, eu tenho somente a camada da estrutura. Esse limite do núcleo e limite do núcleo é como se fosse uma linha divisória aqui entre a estrutura, embaixo e em cima, e outros elementos que eu posso vir colocando aqui, inserindo, né? Então, por exemplo, eu poderia já fazer uma plataforma que fosse uma laje, por exemplo, de concreto, com uma determinada espessura, ter essa linha divisória e já ter aqui em cima, por exemplo, um contrapiso, ou depois, de repente, mais uma camada com o próprio revestimento, né? Uma cerâmica, por exemplo. Eu já poderia fazer isso tudo aqui, mas eu vou fazer separado. Eu vou primeiro criar aqui, ó, a espessura que eu quero, que é de 15. E vou aproveitar e alterar o material, ó, item material. Então aqui eu clico sempre mais no cantinho, vai aparecer reticências. E aí, qual o material que eu quero aqui? Concreto, a gente já tem um aqui que daria para usar. Eu vou usar um que já existe, ó. Por exemplo, no próprio Revit tem esse aqui, ó, concreto moldado em loco. Vou usar esse aqui mesmo. 2 cliques, ele já veio para cá, ó. Vou dar um OK. Então, ele já mudou a espessura que tinha aqui, ó. Posso dar um OK. E agora posso ir para a modelagem? Não, eu preciso observar mais o seguinte, ó. Nos parâmetros aqui de restrição, se eu observar, o nível que vai começar a execução dessa plataforma está determinado como nível acesso. Se você se lembrar, o acesso era aquele nível 00. Eu quero alterar isso aqui, vou clicar aqui no lado, aí abre aqui para mim, para a plataforma, porque é o nível que eu quero o nível 1,90 m. Como eu escolhi um tipo de nível aqui que eu tenho, que já está na altura que eu quero, então eu não tenho nenhum tipo de deslocamento. Feito isso, agora eu posso fazer o contorno, né, o desenho aqui, ó, da minha plataforma. Então, eu vou pegar essa ferramenta selecionar linha, olha ela aqui, e vou começar a selecionar esse contorno, ó. Vou pegar essa linha da edificação, essa outra linha, vou aqui pegar esta outra linha. Aí, se você observar, ó, essa não juntou com essa. Como é que eu faço essa juntar com essa? Eu faço assim, ó, pego essa ferramenta que faz o cantinho, ó, e faço assim, ó, essa linha com essa linha. Então, eu juntei, ó. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o contorno sem ter também sobreposição de linha sobre linha. Quando isso ocorrer, eu vou mostrar. Mas vamos dar continuidade, ó. Vou pegar o selecionar linha, quero aqui, eu vou querer fazer esse piso até aqui fora. Observa que a linha tá comprida, ó. Então, eu preciso aqui fazer um canto. Agora, aqui em seguida, eu vou selecionar essa linha. Selecionei essa linha, faço o canto aqui, ó. Vou para essa, ó. Pego a ferramenta selecionar linha, seleciono essa linha. Quero pegar essa daqui. E aí, aqui, você vai ter que observar o seguinte. Na hora que eu selecionar essa linha, você vai ver que essa linha sobrepõe essa daqui, ó. Então, olha só o que acontece. Quando eu seleciono, ele reclama aqui para mim, ó, que as linhas realçadas se sobrepõem. Quais linhas realçadas? Essa e essa. Então, eu preciso arrumar isso aqui. Vou fazer um canto aqui. Aí, pronto, ó, resolvido o caso. Pego selecionar linha, pego essa linha de cá, faço um cantinho aqui, ó. Volto para o selecionar linha, observe que eu estou contornando. Aqui na garagem, ó, mesmo ela tendo 2 metros de nível, eu vou deixar 1,90, porque depois eu chego aos 2 metros com um contrapiso, um piso, alguma coisa assim. Então, eu vou clicar aqui, vou usar a ferramenta canto aqui para fazer esse cantinho, volto para a ferramenta selecionar linha, pego a linha de fora, pego essa linha aqui, uso o canto para arrumar aqui e aqui,
volto para o selecionar linha, pego essa outra linha, faço de novo o cantinho aqui e finalizei aqui o fechamento. Feito isso, ó, fiz o contorno todo, ó. Fiz o contorno todo que eu queria aqui a primeiro momento. Depois tem outros pisos pra gente fazer, que a gente vai fazer separado. Finalizei o contorno. Observa que os cantos têm que estar fechados, não pode ter sobreposição de linha. Se assim estiver, aí eu posso finalizar, concluir, que ele vai ter modelado. Observa que eu não estou conseguindo ver, mas eu vou para o 3D para a gente poder ver. Quando eu clico fora, olha lá que a nossa plataforma já foi modelada, ó. Observa. E ela, inclusive, ao modelar, ela faz um corte, ó, um corte no terreno. Deixa eu mostrar isso aqui com a ferramenta corte, ó. Nós já geramos uma vista 3D. Como é que nós geramos a vista 3D? Foi só clicar nessa casinha. Eu vou aqui para vista terreno, vou clicar na vista terreno, porque eu quero passar um corte aqui, ó, para a gente poder ver isso aqui cortado, ó. Como é que eu faço? Do lado da casinha aqui, ó, tem a ferramenta corte. Como é que ela funciona? Eu clico na ferramenta, clico de um lado e clico de outro lado aqui, de um lado a outro. Fiz um clique, outro clique, ele já gerou o corte. Como é que eu sei? Se eu vim para o navegador de projeto, eu vou ver que ele já gerou aqui para mim, ó, assim como ele tinha gerado a vista 3D, juntou aqui uma nova sequência de vistas chamada corte. Se eu clicar aqui no mais, eu vou ver que tem o corte 1, ó. Dois cliques sobre o corte 1, cortou a minha plataforma. Tá meio estranho de ver, deixa eu ampliar essa caixa aqui, ó. A caixa de vista tá pequena, ó. Posso clicar nessa caixa de vista, ampliar ela, ó. Agora eu tô vendo o terreno todo, ó. E posso também colocar essa vista em estilo visual sombreado, ó, para enxergar melhor. Então, observe. Agora a gente tá vendo o terreno, tá vendo que, olha aqui que interessante. A plataforma foi modelada exatamente no nível, ó, no nível plataforma que eu queria. Outra coisa que é importante observar aqui, ao construir a plataforma, o terreno é alterado, ele é tipo escavado, e a medida que a gente colocou, ela vai sempre ser construída, ó, do nível determinado para baixo. Então, construí a minha primeira plataforma. Construída a minha primeira plataforma, a gente pode dar uma paradinha aqui e continuamos no próximo vídeo.